com o intuito de ser um fórum de discussão sobre o Excel, desde o usuário básico, que sabe muito pouco, passando pelo intermediário, que já domina um pouco mais, até chegar no avançado, que é o que domina as macros, VBA, programação, enfim. Então, nessa primeira videoaula, para a gente inaugurar, a gente vai tratar de um assunto que tem um nível de dificuldade bem básico, né? Bem iniciante, ou seja, aquele cara que nunca viu Excel, ou se não que abre o Excel e vê aquele monte de retângulozinho branco e não sabe o que fazer ou por onde começar, essa videoaula é para você. Dica de hoje, a gente vai passar por alguns conceitos básicos. A gente vai falar da diferença de pasta de trabalho e planilhas. A gente tem o costume de confundir o nome desses arquivos, dessas coisas aqui. Vamos falar sobre guias e guias contextuais, também mostrar a diferença das duas. Falar sobre células, linhas, colunas e barra de fórmulas. Então, vamos abrir o Excel. No caso aqui a gente vai usar o Excel 2013, mas as dicas que a gente vai dar para o Excel 2013 servem para o Excel 2010, servem para o Excel 2007. Do Excel 2007 para frente, né, até o 2013, as funcionalidades foram evoluindo, então eles são meio que retrocompatíveis. Se você usa o Excel 2007 para trás, né, o 97, o 2003, o 2000, o 95, enfim, algumas funcionalidades já não irão funcionar. Nesse caso em específico que a gente vai comentar aqui, a questão de guias e guias contextuais é mais para o 2010 para frente mesmo. As demais dicas servem em qualquer Excel. Então vamos abrir o Excel. Vamos abrir aqui uma pasta de trabalho em branco. Ok? Ok. Então, basicamente, o que é o Excel? É um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas. Simples assim. E desde 85, quando foi lançada a primeira versão do aplicativo para Mac, né? Na época quem reinava era o Lotus 123, para quem aí é mais velho vai lembrar com certeza do que eu estou falando. Ele foi lançado em 85 para Mac e só em 87 que foi surgir a primeira versão para Windows, que foi batizada como 2.0. E a Lotus 123, que era baseada em sistemas DOS, demorou um pouco, né? A IBM demorou um pouco para trazer o Lotus para a versão Windows. Com o lançamento do Microsoft Windows 95, até mesmo do 3.11, o pacote Office, né? O Excel, PowerPoint e o Word vinham na instalação do Windows. Então isso ajudou a difundir o pacote Office, por consequência o Excel. E já em 87, o Excel começou a dominar, o Lotus 123 foi perdendo o mercado. De 89, 90 para cá, ou seja, quase 30 anos, o Excel reina absoluto como software para a criação de planilhas eletrônicas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é conhecer um pouco dessa janela inicial, dessa interface. Bom, percebam que quando a gente criou um documento em branco, o Excel deu um nome para ele aqui em cima, ó, pasta 1. Costumeiramente, as pessoas têm o hábito de chamar esse pasta 1 de planilha, né? Ah, vou te mandar uma planilha. Mas não. Pasta 1, ou o nome que você der para este arquivo, é chamado de pasta de trabalho. Isso cai bastante em concurso e é pegadinha. Ou seja, como é que é o nome do arquivo do Excel? Não é planilha, é pasta de trabalho. Então esse é o primeiro conceito. Pasta de trabalho é o nome do arquivo. Planilha são essas abinhas aqui embaixo, ó. Plan 1, eu posso criar aqui a Plan 2, clicando no maisinho, a Plan 3. Então, a diferença básica e primeira que cai bastante em concurso e o pessoal erra de bobeira é pasta
de trabalho é o nome do arquivo do Excel que você está gerando, e planilhas são essas abinhas aqui embaixo, ok? Então, uma vez que a gente viu a diferença de pasta de trabalho e planilha, a gente pode passar para o próximo conceito, que são as guias e as guias contextuais. O que são guias? As guias são essas abas aqui em cima, ó. Página inicial, inserir, layout. Elas são um resumo de funcionalidades. Então, por exemplo, se você vier na guia inserir, você pode inserir várias funcionalidades em sua planilha. Pode inserir um gráfico, pode inserir uma ilustração, pode inserir uma imagem. Então, tudo que for relativo a inserir algo na planilha vai estar na guia inserir. Assim como a guia fórmulas, você pode inserir várias fórmulas que a gente vai aprender daqui a pouco, divididas por lógica, por texto, por aí vai. Então, as guias são esses resumos de funcionalidade que existem na barra superior do Microsoft Excel. Ah, tá, mas o que é uma guia contextual? A guia contextual é a guia que corresponde a qualquer coisa que você esteja mexendo em sua planilha, qualquer objeto. Então, vamos supor, vamos criar aqui um objeto. Vamos criar uma forma aqui, ó. Vamos criar esse triângulo aqui. Então, eu criei um triângulo, ok? Repare que agora que eu criei meu triângulo, apareceu uma guia nova aqui que não existia, ó. Eu vou desselecionar o triângulo, olha só. Voltamos às guias normais, ok? Quando eu seleciono o triângulo, aparece a guia contextual, ou seja, é a guia que traz informações que me permitirão editar, alterar o objeto que eu selecionei. Isso é uma guia contextual. Isso também serve para um gráfico. Quando você clicar no gráfico, vai abrir uma guia contextual para o gráfico. Isso serve para uma tabela dinâmica. Quando você clicar na tabela, vai abrir uma guia contextual para a tabela dinâmica. E assim por consequência. Bom, então já aprendemos o básico. Distinguimos o que é uma pasta de trabalho e uma planilha. E agora distinguimos o que são guias e a guia contextual. Mas tudo bem. E agora, o que é uma célula? Uma célula são esses retângulos. Uma célula é formada por interseção de uma coluna com uma linha. Então veja bem, para a gente falar de célula, a gente tem que saber o que é uma linha e o que é uma coluna. As linhas são esses números no canto esquerdo do programa. Então, cada número desse corresponde a uma linha. E cada coluna corresponde a uma letra. Então, as colunas são as letras do alfabeto. A interseção de uma linha com uma coluna é uma célula. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, para quem brincou de batalha naval antigamente, é mais ou menos parecido. Então, ó, estou na coluna D, tá vendo que ficou mais escurinho aqui, ó? O próprio Excel já deixou ele mais escuro. E na linha 5, coluna D, linha 5. Estou na célula D5. Repara que o Excel dá a dica pra gente aqui no canto, ó. Ele sempre nos diz aonde o nosso cursor está. Então, suponhamos que eu estou aqui. Ele está falando, eu estou na R20, célula R20, coluna R, linha 20. E assim por consequência, eu posso baixar aqui minha planilha e colocar aqui, ó, tá? I 74, linha, coluna I, linha 74. Então, aprendemos o que é uma célula, aprendemos o que são colunas e aprendemos o que são linhas. Para terminar essa videoaula, a primeira videoaula, nós vamos aprender o que é uma barra de fórmulas. Isso aqui é muito importante, porque é aqui que grande parte da mágica do Excel se faz. Então, a barra de fórmula
é essa barra aqui, ó, pessoal. Essa barra branquinha aqui, ó. Tá vendo? Do lado do FX é a barra de fórmulas. Para que ela serve? Ela é usada para digitar ou editar valores ou fórmulas em células, que a gente aprendeu o que é, ou gráficos. Nela também é exibida a fórmula ou valor da constante usada em uma célula ativa, ou seja, aqui está selecionado. Então vamos supor, estou aqui na célula B6 e vou escrever meu nome, Fernando. Escrevi Fernando. Repara que lá na barra de fórmulas, ela já está mostrando o conteúdo da célula que eu escrevi. Então se eu der um Enter, e colocar o cursor do mouse na célula B6, ele vai me dizer, a barra de fórmula está me dizendo qual é o conteúdo dessa célula, ok? Para quem queria conceitos básicos, para quem nunca mexeu no Excel ou tinha pouca familiaridade com o programa, nós passamos por